Ele é o filho da lendária princesa da espada e do rei da magia, mas perdeu na loteria da herança e não recebeu nenhuma classe. Então, ele decide treinar arduamente e se torna o mais forte do mundo inteiro. A história começa com um garoto chamado Rel, que parece estar perdido em seus próprios pensamentos, enquanto sua família o cerca ansiosamente, incapaz de manter a calma. Seu pai não dormiu a noite toda, e sua mãe treme de preocupação, pois hoje marca um dia muito especial para o filho deles. Arel, no entanto, permanece estranhamente composto, quase como se não sentisse a pressão que todos os outros sentem. A razão para toda essa excitação é que Arel está prestes a receber sua classe hoje, algo que toda criança em seu mundo passa assim que completa 10 anos de idade. Sua família mal consegue se conter, brincando sobre como o garoto se tornará popular entre as garotas assim que conseguir uma classe legal. Eles continuam fantasiando sobre o quão grandioso seu futuro poderá ser, dependendo do tipo de bênção que ele receberá. Neste mundo, a classe de uma pessoa determina seu caminho, pois cada classe concede habilidades e talentos únicos para ajudá-los a se tornarem mais fortes. Quando o momento finalmente chega, a cena muda para a grande igreja, onde o ritual das bênçãos está prestes a começar. O sacerdote, de pé, imponente diante do grupo de crianças, começa pelo lado direito e as chama uma por uma. Ele coloca a mão sobre a cabeça do primeiro garoto e sente calor e um leve cheiro de ferro, após o que anuncia que este menino foi escolhido como ferreiro. O garoto se anima e corre em direção ao seu pai, transbordando de alegria por poder agora seguir os passos dele. Assim, um após o outro, os outros jovens também se aproximam. A irmã de Arel explica a ele que a linhagem de alguém parece ter uma forte influência sobre a classe que receberão. E como seus pais são ambos de classe avançada, ela está confiante de que ele obterá uma excelente. Eventualmente, é finalmente a vez de Arel, e nosso garoto avança enquanto sua família o aplaude. Todos ao redor têm altas expectativas para ele, considerando que sua mãe, Fei, é conhecida como a princesa da espada, e seu pai, Leon, é o rei da magia. O sacerdote repete o processo e pede ao garoto para fechar os olhos, mas inesperadamente não há resposta, não importa o quanto tentem. O sacerdote fica ansioso, mas logo percebe que isso só pode significar uma coisa, que o garoto é oficialmente sem classe. A irmã de Arel protesta, dizendo que deve ser uma mentira, mas o garoto não parece se importar muito. À medida que a história avança para o dia seguinte, Arel é visto praticando treinamento de espada, apesar de não ter classe alguma. Fei tenta confortá-lo, dizendo que ela e o pai dele trabalharão mesmo após a aposentadoria, para que ele não precise se preocupar em encontrar um emprego e possa simplesmente viver uma vida tranquila e sem pressa. Seu pai concorda com as palavras dela para garantir que o filho não ceda à pressão e faça algo imprudente, como tentar chutar o balde. Arel, no entanto, permanece firme em sua resolução, recusando-se a viver às custas dos pais para sempre. Até sua irmã se aproxima, dizendo que o apoia, mas o garoto explica à sua família que tem praticado esgrima desde pequeno e realmente acredita que pode empunhar uma espada mesmo sem ter uma classe. Ele então se lembra de quão difícil seu treinamento costumava ser, já que sua mãe era forte demais para ele sequer praticar adequadamente. A família de Arel mais uma vez começa a fantasiar sobre seu futuro glorioso, mas o garoto fica irritado e decide deixá-los assim, indo em direção ao campo de treinamento. Lá, ele encontra um grupo de novatos que acabaram de receber a classe de espadachim. Quando Arel lhes diz que está ali para treinar, as crianças se gabam de que só vieram testar suas novas habilidades. Já que são espadachins e não precisam de nenhuma prática, eles até se exibem um pouco na frente do nosso garoto. Arel sabe que a primeira habilidade que qualquer espadachim obtém é a esgrima básica. E pelo que ele observa, apenas ter essa habilidade já faz o portador parecer um lutador bastante capaz. Arel então propõe um duelo com eles, mas o pedido faz as crianças caírem na gargalhada enquanto o desprezam, pensando nele como nada mais do que um lixo sem classe. Quando Arel argumenta que acredita que será um bom adversário, as crianças decidem lhe dar uma lição e aceitam o desafio. Eles ainda se certificam de confirmar se Arel possui proteção divina, apesar de ser sem classe. A proteção divina neste mundo é uma bênção concedida a todos desde o nascimento e age como uma teia transparente que protege o corpo e absorve danos, mas se rompe assim que a pessoa recebe golpes suficientes. Após confirmar que ele não morrerá mesmo se eles forem com tudo, o garoto espadachim se prepara para atacar. Mas, por mais que tente, ele não consegue encontrar uma abertura. Frustrado, ele chama seu amigo para ajudá-lo a atacar Arel em grupo. O segundo garoto tenta emboscá-lo por trás, mas Arel rapidamente se esquiva para trás, evitando o ataque. E assim que os dois começam a discutir e perdem o foco, Arel derruba um deles por baixo. O outro tropeça em seu amigo caído, e Arel facilmente o nocauteia também. Embora percam, os dois garotos argumentam que a luta não deveria contar.
Eles reclamam que Arel os pegou desprevenidos e exigem uma revanche. Nesse momento, um garoto ruivo aparece e os impede. Ele zomba dos dois, dizendo que um verdadeiro espadachim deve estar sempre pronto para a batalha, e então pergunta o que teriam feito se aquilo tivesse sido uma luta de verdade. Um deles tenta retrucar, mas o outro rapidamente o adverte para calar a boca depois de perceber que o ruivo é filho de Evans. O ruivo caminha em direção ao nosso garoto e pergunta se ele é realmente o filho da princesa da espada. Quando Arel confirma, o ruivo sorri de lado e diz que isso deve explicar como ele consegue lutar tão bem mesmo sem uma classe, alegando que deve ter herdado o talento de sua mãe. Ele chama os dois garotos derrotados de lixo ignorante, então aponta sua lâmina para Arel e o desafia para um duelo. Os dois garotos que assistem sussurram que o ruivo é parente do capitão, e ele orgulhosamente confirma, dizendo que Evans é seu pai. Arel se lembra de ter visto esse sujeito, Evans, antes quando ele costumava visitar sua mãe para implorar por ajuda na caça a demônios. Ainda assim, ele não consegue ver nenhuma semelhança entre o capitão e este garoto, perguntando-se se ele também acabará se tornando um velho rude e robusto como seu pai. O ruivo, no entanto, parece claramente com ciúmes de que a mãe de Arel sempre rouba os holofotes como a espadachim número 1, mesmo que seu pai trabalhe duro. O ruivo argumenta que as crianças herdam as características de seus pais, e ele só quer provar a superioridade de seu pai ao vencer nosso garoto. Ele então menciona com orgulho que está treinando como espadachim há 1 ano, afirmando que nunca deixa o ego atrapalhar, enquanto zomba dos dois novatos que acreditavam ser bons demais para praticar. Ele acrescenta que, como treinou usando habilidades intermediárias, não há como ele perder. Arel, não querendo ficar para trás, aperta sua lâmina com força, pronto para iniciar a luta. Assim que o duelo começa, o ruivo se move primeiro, mas seu golpe é facilmente bloqueado por Arel. A luta rapidamente se torna feroz, enquanto os dois se chocam repetidamente, suas lâminas se encontrando com o som de um trovão. Os novatos que assistem não conseguem acreditar que Arel é realmente sem classe, e começam a se perguntar se aquilo era apenas uma mentira. Enquanto isso, Arel, ao acompanhar o ruivo, percebe que a raiva está desestabilizando o ritmo de seu oponente, então decide usar essa fraqueza a seu favor. Mas, justamente quando ele avista uma abertura, o ruivo libera uma habilidade de espada chamada Corte de Lâmina Dupla. Arel consegue bloquear o primeiro golpe, mas o segundo desliza e atinge-o em cheio. Arel pergunta que movimento foi aquele, e o ruivo explica que é uma habilidade de ataque que libera 2 golpes em um único balanço. Dias se passam após a derrota de Arel, e nosso garoto está dormindo em sua cama até que sua irmã invade o quarto e o acorda à força. Ele finge adormecer novamente, mas quando ela tenta esmagá-lo, ele acidentalmente bate a cabeça dela, fazendo-a cair enquanto ele se levanta. A garotinha se agarra a Arel enquanto os dois saem do quarto para o café da manhã. Depois que ele termina de comer, sua irmã pergunta se ele vai sair novamente para seu treinamento especial e diz que ele não precisa se esforçar tanto. Prometendo que ela criará um mundo onde ele possa viver em paz, Arel sorri e sai para continuar seu treinamento. Quando sua irmã começa a se preocupar, a mãe delas a leva para ver várias lâminas desgastadas que Arel tem usado para praticar durante todo esse tempo. Feiry sente orgulho, e até a irmã de Arel parece aliviada por ser sem classe e não ter atrasado seu irmão nem um pouco. Enquanto isso, Arel chega à floresta onde treina, golpeando sua espada contra uma árvore com foco e velocidade intensos até que ele imita com sucesso o ataque de lâmina dupla. Acontece que ele estava recebendo golpes de propósito durante a luta com o ruivo apenas para estudar aquele movimento. Nesse exato momento, um Goblin tenta se esgueirar por trás dele, mas Arel reage instantaneamente usando o ataque de lâmina dupla para derrubá-lo. Antes mesmo que ele possa celebrar, um rugido alto ecoa pela floresta, indicando que um monstro enorme está por perto. Percebendo que nenhuma criatura assim deveria estar tão perto da cidade, ele pensa em alertar os guardas, mas o grito de uma criança corta o ar, e ele sabe que não há tempo para pedir ajuda, decidindo correr sozinho. Quando Arel chega ao local, ele encontra o ruivo gravemente ferido enquanto luta contra um hobgoblin. Ele instantaneamente entende que um movimento errado poderia ser fatal, então ele se concentra em sua postura e no tempo certo, esperando pelo momento oportuno. Assim que o hobgoblin levanta sua arma para golpear o ruivo, Arel intervém e libera o ataque duplo, e um único golpe dele é suficiente para derrubar o monstro. O ruivo quase desmaia, mas Arel o segura a tempo e oferece sua própria água benta, já que a garrafa do ruivo estava quebrada. Assim que ele a bebe, seus ferimentos curam quase instantaneamente, e a primeira coisa que ele faz é exigir saber que movimento Arel acabou de realizar. Arel calmamente lhe diz que foi o golpe de lâmina dupla, mas o ruivo parece chocado, alegando que deveria ser complicado demais para ser executado. Arel concorda dizendo que realmente foi, e é por isso que ele teve que dedicar uma quantidade ridícula de esforço para aprendê-lo.
Vendo sua confusão, Arel explica que qualquer um poderia realizá-lo com força, velocidade e sincronia perfeitas o suficiente. Ele também admite que o Ruivo foi a razão pela qual ele conseguiu aprendê-lo em primeiro lugar, já que enfrentá-lo repetidamente lhe deu a experiência necessária para desvendá-lo. O Ruivo parece atordoado, mas não pode negar depois de ver o movimento com seus próprios olhos. Quando Arel acrescenta que ele simplesmente odiava perder e queria ter certeza de que poderia vencer na próxima vez, o Ruivo sorri e sugere uma revanche ali mesmo e na hora. Arel pergunta se ele está realmente disposto, mas o Ruivo insiste dizendo que depois de salvar sua vida e compartilhar sua água benta, o mínimo que ele pode fazer é retribuir o favor. Arel sorri e elogia seu senso de dever. A batalha começa com ambos usando o ataque de lâmina dupla ao mesmo tempo, seus golpes colidindo e se anulando mutuamente. O Ruivo fica atordoado, mas antes mesmo que ele possa reagir, um terceiro corte o atravessa e o atinge em cheio. Chocado, ele exige saber que movimento foi aquele, e Arel casualmente responde que foi o terceiro corte. O Ruivo argumenta que o nome literalmente diz ataque duplo, então um terceiro golpe nem deveria existir. Arel calmamente explica que isso não se aplica a ele, já que sua versão não é limitada por uma habilidade, o que significa que não tem restrições, e ele pode modificá-la como quiser. Ele acrescenta que esta foi, na verdade, a primeira vez que ele conseguiu realizar o terceiro corte com sucesso. O Ruivo, relutante em aceitar, zomba dizendo que o corte de lâmina dupla de Arel é apenas uma imitação sem classe, e não pode ser mais forte do que a técnica de um verdadeiro espadachim. Arel simplesmente oferece para testar essa afirmação novamente. E embora o Ruivo vá com tudo, ele ainda é pego de surpresa pelo terceiro golpe mais uma vez. Com sua espada apontada para ele, Arel calmamente afirma que o resultado permanece o mesmo, exceto que desta vez, o Ruivo é quem está deitado no chão. Curioso, o Ruivo pergunta por que a lâmina de Arel pareceu ainda mais rápida desta vez e se pergunta se ele havia pegado leve com ele antes. Arel explica que foi graças a ele. Ver seus movimentos refinados novamente o ajudou a ajustar seu próprio balanço e torná-lo mais afiado. Enquanto Arel se afasta, o Ruivo cerra os dentes em frustração por mais uma derrota. Alguns dias depois, durante o jantar, Farah casualmente menciona que o filho de Ivan está indo para a Bestia. Quando Arel pergunta que lugar é aquele, sua mãe explica que Bestia é conhecida como a Cidade das Espadas, o mesmo lugar onde ela costumava trabalhar há muito tempo, passando seus dias treinando incessantemente com sua lâmina. Ao ouvir isso, Arel parece intrigado, perguntando-se silenciosamente o quão forte ele pode se tornar sozinho, sem nunca ter recebido uma classe. À medida que a história avança, vários anos se passaram, e nosso garoto agora está a caminho da Cidade das Espadas, viajando em uma carruagem. Dentro da carruagem estão dois espadachins de classe avançada que começam a discutir entre si sobre códigos de vestimenta, mas a discussão deles termina no momento em que a carruagem é cercada por uma horda de orcs liderada por um rei orc. Em vez de proteger as crianças a bordo, os dois supostos especialistas entram em pânico e fogem para salvar suas vidas. O condutor da carruagem fica alarmado com isso e tenta parar Arel, mas nosso garoto corre direto para os monstros sem hesitação. Ele usa uma habilidade chamada Disparada Cintilante para cortar vários deles com velocidade ofuscante. O condutor observa com interesse, pensando que essa habilidade logo perderia sua eficácia assim que ele fosse cercado. No entanto, quando isso acontece, Arel executa uma habilidade de contra-ataque conhecida como Dança da Lâmina, uma técnica que se diz ser usada apenas pelas princesas da espada de elite. O condutor fica perplexo porque essa habilidade deveria ser exclusiva para mulheres. Arel rapidamente derruba o rei orc e diz ao condutor para continuar em direção à bestia, explicando que ele planeja treinar lá para se tornar ainda mais forte. O condutor ri dizendo que o garoto já parece poderoso o suficiente. Mas quando as outras crianças na carruagem perguntam a Arel sobre sua classe, ele calmamente responde que não tem nenhuma, algo que elas acham impossível de acreditar. A história então volta 5 anos antes, quando Fer viu seu filho usando 3 cortes consecutivos e questionou se estava sonhando. Ela fica sobrecarregada de culpa, sentindo que talvez esteja muito obcecada com a falta de classe de seu filho e começa a chorar. Pensando em quão terrível mãe ela deve ser, Arel conforta sua mãe, dizendo-lhe que praticou incansavelmente para recriar o movimento, e então pede a ela para demonstrar suas técnicas de princesa da espada, para que ele possa tentar aprendê-las antes de ir para a bestia. Sua mãe imediatamente se anima e chama sua filha, declarando orgulhosamente que o Arel delas é um prodígio. À medida que a história volta ao presente, Arel acorda de seu sono e percebe que já chegaram à bestia. O condutor aponta que a cidade está cheia de espadachins avançados, ao que Arel casualmente responde que é exatamente como ele. O condutor ri e diz que é apenas um motorista, mas Arel observa que nenhum motorista comum poderia identificar suas técnicas de espada com tanta precisão como ele fez antes.
Acontece que o homem é, na verdade, um cavaleiro sagrado avançado que dirige carruagens apenas para escapar de sua exaustiva vida de dever. Antes de partir, o cavaleiro aconselha Arel a encontrar uma guilda primeiro, mas o adverte para ficar alerta, já que nem toda guilda por aí pode ser confiável. Depois de se separarem, Arel passeia pela cidade movimentada, percebendo que em quase todos os cantos há algum recrutador de guilda tentando enganar novos aventureiros para se juntarem às suas fileiras. Uma garota loira o avista observando uma guilda e imediatamente presume que ele deve ser forte. Ela corre em sua direção, mas erra e cai de cara no chão. Tentando não parecer envergonhada, ela se recupera rapidamente e oferece a Arel a chance de se juntar à sua guilda, mostrando-lhe um contrato. Arel recusa educadamente e quando ela pergunta o porquê, ele responde que qualquer um tão desesperado a ponto de implorar para alguém se juntar à sua guilda deve ser claramente de uma guilda menor que está lutando para preencher suas fileiras. A garota fica constrangida com o comentário dele e, em uma tentativa desesperada de convencê-lo, até oferece um encontro com ela como um bônus especial. Embora Arel a rejeite instantaneamente, a persistência dela o lembra de sua irmãzinha que nunca para de incomodá-lo em casa. Tentando seguir em frente, ele pergunta à garota sobre as guildas mais fortes da cidade. Embora ela ache a pergunta dele um pouco rude, ela finalmente cede e lhe conta tudo o que ele precisa saber. Quando ela menciona que a Guilda da Lâmina Negra tem 8 membros de Rank S, os olhos de Arel se iluminam e ele corre imediatamente para lá. Ao chegar, um membro da classe soldado o direciona para a recepção, dizendo-lhe para se candidatar através do teste oficial. Arel se junta à longa fila e espera pacientemente por sua vez. Quando ele finalmente chega ao balcão, o recepcionista o informa que eles só aceitam aventureiros que sejam pelo menos de classe avançada ou superior. Arel lhe diz que é sem classe, o que faz o homem cair na gargalhada antes de pedir para ele sair. Arel insiste que ainda pode passar no teste deles, mas o recepcionista se recusa até mesmo a considerar, e ele se afasta rejeitado. Depois disso, ele vai de uma guilda para outra pela cidade, mas ninguém está disposto a aceitá-lo. Exausto, ele finalmente se senta nas escadas para descansar e tira a carta de recomendação que sua mãe lhe deu, aquela que ela disse para ele entregar à sua antiga guilda. Ele inicialmente pensou que não seria necessária, mas agora parece que sua mãe já havia previsto que as coisas aconteceriam dessa forma. Arel sai para encontrar a guilda quando a mesma garota loira de antes aparece novamente, insistindo que ele deveria se juntar à dela. Ela continua seguindo-o por todo o caminho, até que finalmente admite que a guilda deles não tem membros suficientes e está à beira de ser dissolvida. Ela até implora para que ele trate isso como um caso de caridade, mas Arel desaparece antes que ela possa terminar. Ainda assim, ela continua seguindo-o, e quando ele chega ao lugar mencionado na carta, ela diz orgulhosamente que chegaram perto da guilda dela. Arel fica surpreso ao ver o quão grande é o edifício, e a garota imediatamente se gaba de que já havia dito a ele que eram uma guilda famosa. Ele então a questiona sobre por que estão com poucos membros, percebendo que devem ter caído de sua antiga glória. Quando ela diz o nome Dragon Tongue, Arel se lembra de que sua mãe já fez parte da mesma guilda, que foi nomeada em homenagem à habilidade especial de seu líder. Curioso, ele decide seguir a loira para dentro, onde são recebidos por um homem bêbado. A garota repreende o pai por beber novamente, e Arel percebe que o homem, que parece ser o rei das espadas duplas, perdeu um de seus braços. O homem diz a Arel para ir embora, afirmando que a guilda está acabada. A loira então explica que seu pai costumava ser um dos 2 melhores espadachins de Bestia, mas tudo mudou depois que ele perdeu o braço. Ela fica em silêncio, pensando que Arel poderia ir embora depois de ver isso, mas ele permanece e calmamente lhe diz que, mesmo que quisesse, não poderia se juntar a nenhuma outra guilda. Depois de assinar o contrato, a garota verifica o formulário e vê que Arel escreveu sem classe como sua classe. Pensando que é uma piada, ela lhe diz para parar de brincar. Mas quando Arel mostra sua certificação oficial provando que ele é oficialmente sem classe, a expressão dela muda completamente. Ela pega uma lâmina e ordena que ele rasgue o contrato, gritando para ele sair. Nesse exato momento, uma mulher ruiva entra e a chama pelo nome, Lilia. Lilia corre imediatamente para ela, chorando que o recém-chegado é um idiota sem classe. Quando a ruiva Rainer olha para Arel, ela o reconhece imediatamente, embora Arel não tenha ideia de quem ela seja. Logo fica claro que Rainer é, na verdade, a criança ruiva de Evans, a mesma que Arel havia confundido com um garoto antes. Lilia, ainda irritada, pergunta se este é o mesmo sujeito que Rainer uma vez não conseguiu derrotar num duelo, o que faz Rainer ranger os dentes e declarar com veemência que desta vez, sim, será completamente diferente.
Ela desafia Arel para uma luta no salão de treinamento subterrâneo, e apesar de Lilia avisá-la para pegar leve com o garoto sem classe, a partida tem seu início. Desta vez, as espadas gêmeas de Reiner rasgam e superam a tripla investida de Arel. Ela está claramente mais forte agora, e orgulhosamente explica que isso se deve a uma nova habilidade de espadachim, denominada Força Bruta. Arel reconhece seu crescimento, mas calmamente pergunta se é realmente sábio revelar seu trunfo tão facilmente assim. Reiner dá de ombros, dizendo que não se importa nem um pouco, mas Arel sorri e acrescenta que, se essa é a velocidade máxima dela, então lidar com ela não será um grande desafio. Ela empurra a espada dele para cima e acerta um golpe limpo e certeiro. Mas para sua surpresa, Arel aparece bem atrás dela e ataca. Acontece que quem ela atingiu antes era apenas uma imagem residual criada através de uma habilidade de sombra. Reiner argumenta que a habilidade de sombra deveria ser um movimento de classe suprema, e exige saber como ele conseguiu realizar tal feito. Arel calmamente responde que isso exigiu muito treinamento e que ele simplesmente aprendeu a se mover em velocidade extrema. Desta vez, ele cria duas imagens residuais, mas quando ele ataca, Reiner não perde sua proteção divina, permanecendo firme. Ela sorri e explica que agora também possui a habilidade Coragem, que a permite suportar golpes pesados. Confiante, ela o ataca novamente, mas Arel contra-ataca com contra-ataque obtido, uma técnica utilizada apenas por princesas da espada. O golpe acerta perfeitamente, nocauteando Reiner. Enquanto ela sai correndo em lágrimas, ela grita que não está chorando, mesmo que claramente esteja. Mais tarde, Arel senta-se com Lilia, que o cumprimenta alegremente, sua atitude dando uma volta de 180 graus, completamente mudada. Ela o recebe alegremente na guilda, e Arel, ainda curioso, pergunta o que ela quis dizer antes sobre a guilda deles estar condenada. Lilia admite que estão afundados em dívidas, mas ainda tenta soar esperançosa, dizendo que há uma batalha de guildas na próxima semana, e se vencerem, a dívida será completamente quitada. Também acontece que a razão pela qual ela estava praticamente implorando para eles se juntar era que eles precisavam de pelo menos 3 membros para se qualificar para a partida. Quando Arel elogia Reiner por permanecer na guilda, apesar das circunstâncias, Lilia explica que Reiner não foi aceita em nenhum outro lugar por causa de sua idade. Quando ela havia perdido toda a esperança, seu pai a acolheu, e ela permaneceu leal desde então. Lilia acrescenta que a próxima batalha será uma partida de equipe de 5 pessoas, e Arel, animado como sempre, se inscreve para lutar sem qualquer hesitação. Na manhã seguinte, Arel acorda revigorado e sai para se encontrar com Lilia, que lhe deseja um bom dia brilhante, mas Reiner permanece em silêncio, pois ainda não consegue superar a derrota para ele, mantendo-se calada. Então Lilia compartilha animadamente a boa notícia de que a Dragonfang finalmente cumpre o requisito de 3 membros para participar das batalhas de equipe do torneio, o que significa que eles podem se inscrever oficialmente para as batalhas no próximo fim de semana que se aproxima. Arel pergunta se é a mesma competição conhecida por distribuir grandes prêmios em dinheiro, e Lilia explica que os membros da guilda lutam um contra um até que um dos lados seja completamente eliminado. Normalmente, há 5 membros em uma equipe, mas eles terão que se virar como um trio. Reiner murmura que as coisas serão difíceis, mas Lilia permanece confiante em sua equipe, já que eles possuem 2 ranks B. Vendo Arel parecer confuso com o que significa rank B, ela explica que há 4 ranks no total, e apenas 20 dos 500 espadachins em Brescia são rank A, então eles devem ficar bem, desde que não enfrentem um deles. Nesse exato momento, ela se lembra que as chaves do torneio estão afixadas na guilda e sai correndo para verificar quem eles enfrentarão. Depois disso, Reiner se levanta para sair, então Arel pergunta para onde ela está indo, com curiosidade. Ela diz que obviamente vai treinar, e quando ele casualmente tenta falar com ela, ela o repreende para parar de agir de forma tão amigável, como se fossem grandes amigos. Arel ignora a cultuar atitude dela, e em vez disso pergunta que tipo de habilidade sua classe possui, além da força bruta. Ela responde que a habilidade Coragem faz sua proteção divina durar mais, e essa habilidade útil o deixa sentindo um pouco de ciúmes. De repente, ele tem o que orgulhosamente chama de ideia genial, e agarra as mãos de Reiner, casualmente pedindo a ela para espancá-lo com sua espada ainda na bainha. Naturalmente, ela fica assustada e diz a ele para encontrar outra pessoa para coisas estranhas como essa. Mas Arel insiste que só ela pode fazer isso, dizendo que quer usar esta chance para tornar o relacionamento deles ainda mais forte. O rosto de Reiner fica vermelho, enquanto ela questiona como bater nele poderia possivelmente aproximá-los, e ela sugere que comecem com algo menos travesso, o que faz Arel perceber que ela entendeu suas palavras completamente da maneira errada. Mais tarde, no salão de treinamento, ele explica claramente que quer que ela o atinja apenas quando ele não tiver proteção divina, para que ele possa desenvolver a habilidade Coragem. Reiner pensa que ele pode ter danos cerebrais e argumenta que é impossível aprender uma habilidade, já que essas são bênçãos vindas dos céus. No entanto, Arel retruca que ela não deveria ter tanta certeza depois de ver suas habilidades de lâmina dupla e clone de sombra.
Depois disso, ela lhe dá sua espada pesada, conforme solicitado, e então pergunta por que ele a quer especificamente, já que ela pesa 5 vezes mais que sua própria espada. Ela assume que ele mal consegue levantá-la sem força bruta como a dela. Mas Ariel puxa a arma pesada para fora da bainha e mostra que tem força bruta mais do que suficiente, conquistada através de puro treinamento e muito esforço e dedicação. Vendo isso, Reiner se desculpa e concorda em ajudar com seu treinamento, embora o avise que não vai se conter, e é melhor ele não reclamar quando ela realmente o atingir. Ariel aceita com um sorriso e a faz corar dizendo que tem sorte de compartilhar uma cidade natal com uma garota tão boa, exatamente como ele havia planejado. Isso a deixa furiosa, e o treinamento começa com alta intensidade. Quando Lilia retorna e desce as escadas correndo, ela traz notícias terríveis. Seus oponentes são da guilda número 1 da cidade, uma equipe que tem 8 ranks A. Pior ainda, o chefe da equipe é um mestre astuto, mas ela ainda se recusa a perder. Sua determinação, no entanto, desaparece quando ela vê os dois lutando e entra em pânico, pensando que Reiner está espancando-o até a morte, sem piedade. Reiner chama de treinamento especial, mas para Lilia parece apenas que ela está desabafando sua depressão na vida real. No fim de semana, o trio chega ao Coliseu, onde rumores já se espalham, como fogo sobre a antiga guilda número 1, a Dragonfang, enfrentando a nova número 1 da cidade. Lilia fica furiosa quando ouve as pessoas dizendo que é óbvio apostar na Black Blade, já que a Dragonfang é lixo, enquanto Ariel fica mais surpreso que apostar nas lutas é de fato legalizado. Lilia então sorri e aponta que as chances são de 20 para 1, o que significa que literalmente ninguém acredita que eles têm uma chance. Ela afirma que se apostarem em si mesmos, poderiam fazer uma fortuna. E como a guilda já está em dívidas esmagadoras, eles não têm absolutamente nada a perder de qualquer maneira. Então a pequena demônia revela orgulhosamente que já pegou um empréstimo e apostou tudo na equipe deles, usando sua base principal como garantia. Reiner tenta argumentar com ela, mas Lilia fica ainda mais animada, gritando que ou você acerta em cheio ou cai em chamas de glória sem meio termo. Nesse exato momento, um homem sombrio da Black Blade se aproxima e a elogia por tentar restaurar a lendária guilda de seu pai, um verdadeiro legado. Lilia estreita os olhos e pergunta a George se ele veio para zombar dela por recrutar um ninguém sem classe, mas o homem calmamente responde que, na verdade, veio para torcer por ela, dizendo que odeia ver sua antiga guilda rival cair tão baixo assim. Quando Ariel pergunta a Reiner se é aquele cara que Lilia mencionou, ela confirma que George é o mentor por trás da equipe inimiga deles. Para a surpresa de todos, George afirma que ele pessoalmente a arranjou para que suas guildas se enfrentassem desde o início como um favor especial. Lilia imediatamente fica com raiva de sua manipulação, mas ele diz a ela para relaxar. Ele brinca que ela poderia fazer uma fortuna na própria cama se conseguisse de alguma forma derrotar seus elites rank A, que são tão poderosos. Sua risada presunçosa a faz ferver de raiva, e ela jura que a Dragonfang os esmagará. George apenas sorri e lhe deseja boa sorte antes de ir embora. Quando o dia da primeira partida chega, a multidão está animada para testemunhar o confronto entre duas lendárias guildas. Ariel percebe que o próprio chefe está faltando na lista e pergunta se George está tentando facilitar as coisas para eles, mas Lilia rapidamente aponta que cada membro da equipe inimiga é um rank A. Reiner acrescenta que essa formação é ainda mais forte do que a que eles geralmente enviam, fazendo Ariel sorrir com antecipação para ver todos os tipos de poderosas habilidades em ação. Depois disso, a comentarista Freira se aproxima para anunciar a abertura da luta entre Jill da Black Blade. Mas quando ela revela o representante da Dragonfang, o guerreiro sem classe Ariel, a arena inteira cai em silêncio por um momento. Jill parece enojado por ter que lutar contra um fraco sem classe e murmura que esperava uma das garotas em vez disso, para ser sincero. Logo a partida começa, e Jill imediatamente tenta terminá-la em um único segundo com seu combo mais mortal. Mas seu sorriso confiante desaparece quando ele percebe que seu ataque atingiu apenas uma sombra. E seu sorriso de vitória congela completamente quando ele sente sua lâmina afundar em outra sombra, bem atrás dele. Quando ele vê as 3 garras o cercando, ele não se importa qual delas é a real e as ataca uma por uma. Mas a terceira também se revela falsa, e ele é atacado de surpresa pela real, sem aviso. Jill diz que 3 sombras deveriam ser impossíveis enquanto ele cai, mas Ariel pensa que não é nada comparado ao recorde de 5 de sua mãe de uma só vez. Ariel é declarado o vencedor e as garotas ficam impressionadas, mas ele se sente triste por não ter conseguido replicar perfeitamente a habilidade de investida crítica de Joe. Enquanto isso, a multidão e George lutam para processar como um garoto sem talento venceu um rank A. Na próxima partida, o inimigo ataca Rel com espadas duplas, que ele bloqueia facilmente, antes de usar o golpe de espada dupla para nocauteá-lo com um único golpe, para uma vitória fácil.
Então seu próximo oponente é um ladino destreza que adiciona chutes giratórios aos seus ataques de corte, mas Arel o engana com uma sombra e adiciona outra vitória à sua sequência, dando a Lilia a esperança de que um milagre possa acontecer se ele vencer todos eles, sem exceção. Reiner pergunta a Lilia se ela nem sequer planeja lutar, e Lilia responde que é praticamente impossível para ela vencer os elites, então ela coloca cada grama de sua energia em torcer com toda a força. Contra o quarto oponente, Arel enfrenta os golpes pesados do grandalhão de frente antes de se abaixar e minar sua proteção divina pelo lado desprotegido. O tanque o amaldiçoa por fingir que não tem classe e o empurra para trás com ataques incessantes e contínuos. Arel diz a ele para acreditar no que quiser e que chegou até aqui com muito trabalho e esforço. Seu oponente acredita que classe e habilidade superam qualquer trabalho duro, e faz uma finta para enganá-lo antes de usar o golpe de escudo. Mas Arel já o viu chegando porque tem previsão, a habilidade mais difícil de sua mãe de copiar, sem dúvida. Depois que ele chuta o escudo irritante para longe, o tanque diz que já viu esse movimento antes. Arel admite sem vergonha que o copiou de seu último oponente, mas pensa que seu ângulo estava um pouco errado, não perfeito. Ele dá outra chance e acerta o pé bem no lado do oponente, o que causa grande dano. O cara chama de mentira sua capacidade de aprender a habilidade de outra pessoa, mas Arel responde friamente que já o fez, dizendo que é uma das habilidades mais fáceis que ele pode copiar depois de vê-la apenas uma vez. Então, ele casualmente pega seu escudo e pratica o golpe de escudo ali mesmo. O tanque se recusa a deixar outra pessoa tocar seu escudo e o ataca. Mas Arel defende o ataque para se mover atrás dele, antes de dar ao cara um gostinho de seu próprio golpe de escudo, combinado com o dash de teletransporte. Vendo isso, a multidão entra em alvoroço e acusa Arel de mentir sobre seu status. Então a comentarista os acalma, dizendo que tem uma ordem da gerência para que todos os participantes mostrem sua identidade de classe. Arel concorda em ir junto, então a senhora pega seu cartão de classe e o coloca contra um orbe de cristal que permite a todos vê-lo nas telas do projetor, confirmando oficialmente o status de Arel como desempregado sem classe. Enquanto a multidão celebra sua honesta vitória, Lilia está emocionada ao ver que ele realmente vai vencer para eles. Ela também fica irritada com Reiner por não ter dito a ela que ele era tão forte, desejando poder vender e apostar com todas as economias e a coleção de armas de seu pai. Reiner diz a ela para relaxar com o jogo, já que a vitória não é garantida. Mas Lilia já está tramando para garantir um contrato de casamento com Arel, para que ela possa ter metade de seus futuros ganhos sem falta. Babando, a pequena caçadora de fortunas jura descaradamente que fará qualquer coisa para reviver a guilda. Depois disso, a Black Blade envia seu último lutador, o mestre da espada Masamune, um verdadeiro prodígio. Arel imediatamente reconhece que sua espada é diferente e pergunta se é uma katana. Reiner fica surpresa porque a classe samurai é extremamente rara, e Lilia percebe que ele era uma carta escondida, já que nunca tinha ouvido falar dele antes em momento algum. Assim que a partida começa, quando Masamune alcança sua espada, Arel instantaneamente sente o perigo e pensa que deve manter sua distância. Masamune fica impressionado com seus instintos aguçados e revela que estava planejando atrair Arel e terminar a partida rapidamente com seu movimento final. Isso pica o interesse de Arel e ele lentamente se aproxima do mestre espadachim, que não consegue acreditar que ele está realmente se aproximando depois que ele revelou seu plano. Arel diz que não pode esmagá-lo sem se aproximar, e além disso, ele quer ver essa habilidade suprema dele, de perto. Masamune ri dele, alegando que ele estará no chão antes mesmo de ver o movimento, mas Arel diz a ele para vir com tudo porque ele tem total confiança em sua velocidade. Enquanto ele se aproxima, ele vê que Masamune não sacou sua espada, e é impossível adivinhar o que ele está pensando de fato. Ele então para bem fora do alcance de Masamune e ambos os espadachins percebem que a velocidade será o fator decisivo em sua curta batalha. No momento em que Arel avança, Masamune mira seu movimento final bem em seu pescoço, mas ele fica chocado quando erra, já que tinha certeza de que não era uma sombra de forma alguma. Masamune percebe tarde demais que Arel é mais rápido quando ele aparece atrás dele, e ele diz ao samurai que ele é o guerreiro mais rápido que ele já viu na cidade, mas ele treinou contra alguém que é simplesmente muito mais rápido, sem comparação. Com a habilidade suprema de sua mãe, Tempestade Perfurante, ele destrói Masamune por trás e choca toda a multidão com outra vitória impossível. A audiência enlouquece com suas perdas depois que a vitória da Dragonfang é anunciada, e enquanto Arel desce as escadas, ele desvia sem esforço do abraço de Lilia, com agilidade. Ele se desculpa por desviar dela por hábito e então se vira para Reiner, que está pronta para abraçá-lo com força. Ela também pede desculpas por fazer isso por hábito, mas Arel diz a ela que está tudo bem e para tirar a armadura na próxima vez, sem falta. Observando o tolo sem classe brincar de cima, George o amaldiçoa por entrar em seu caminho. Mais tarde naquela noite, eles celebram com um jantar chique, onde Lilia se entrega a um vinho caro.
e Arel fica chocado quando percebe que ela é uma adulta, de fato. Rainer serve-lhe um pouco de suco enquanto Lilia continua implorando para ele se casar com ela e parar de ser tímido. Ele gentilmente insiste que não é tímido de forma alguma, e esmaga o orgulho dela dizendo que preferiria se casar com uma dama adequada como Rainer, sem excitação. Isso faz Rainer corar, e ela diz a ele para parar de mentir porque todos a chamam de moleca que empunha espadas. Ele admite que costumava pensar da mesma forma, mas as coisas claramente não são mais as mesmas, de modo algum. Então Lilia esfrega a perna dele astutamente e age toda inocente, dizendo que está apenas massageando seus quadríceps, mas Arel a cala novamente dizendo que pedirá a Rainer para fazer isso também, nesse caso sem problemas. Na manhã seguinte, durante o treinamento, Rainer joga Arel direto contra uma parede e avisa que ele destruirá seu corpo nesse ritmo, mas ele insiste que precisa sofrer dano suficiente para quase morrer se quiser aprender a habilidade Coragem, custe o que custar. Ele acrescenta que ela é a única em quem ele pode confiar com algo assim, fazendo-a corar levemente. Nesse exato momento, o pai de Lilia entra com uma ressaca forte, reclamando que eles estão fazendo muito barulho, um barulho excessivo. Ele pergunta aos filhos se estão treinando corretamente depois de serem destruídos no torneio, mas Lilia rapidamente o corrige, dizendo que eles realmente venceram os mais fortes ranks A da Black Blade. Quando ela orgulhosamente lhe diz que Arel derrotou todos eles sozinho e que ela fez uma fortuna apostando nele, seu pai diz que se isso é verdade, ou Arel não é tão forte, ou ela é muito inocente para perceber que alguém definitivamente tentará roubá-lo. Lilia choca seu pai ao afirmar com confiança que isso nunca acontecerá porque Arel prometeu se casar com ela, de verdade. Arel nega instantaneamente ter dito tal coisa, e seu pai diz a ela que o futuro deles é sem esperança, então o que quer que ela tente fazer é inútil. Ouvindo isso, Arel retruca que Lilia pode ser um pouco burra, mas pelo menos ela não desiste como um certo adulto, ao contrário dele. Quando ele acrescenta que seu pai ainda poderia empunhar uma espada com um braço, o homem o agarra pela gola e grita em seu rosto que ele não sabe absolutamente nada, dizendo que mais da metade das técnicas do Rei da Espada Dupla são inúteis sem duas lâminas. Mas Arel calmamente responde que ele tem uma ideia bastante decente como alguém sem classe ou habilidades, o que irrita o Rei da Espada Dupla, mas ele eventualmente o solta com relutância. E Arel diz que é um desperdício para alguém que é forte mesmo sem habilidades ficar parado sem fazer absolutamente nada. Lilia o agradece por motivar seu pai novamente, e Rainer diz que ele estará de pé em pouco tempo se eles continuarem a empurrá-lo assim. Quando Arel diz que está feliz em ouvir isso, já que ele realmente quer ver as técnicas do Rei da Espada Dupla em ação, Lilia sugere que ele deveria ir para a masmorra. Ele parece completamente perdido, então Rainer explica que há uma masmorra massiva sob a cidade, cheia de monstros mortais e armadilhas esperando pelos corajosos. Isso o anima instantaneamente e Rainer decide se juntar também, já que ela quer ficar mais forte antes da Copa Mestre da Espada, o torneio supremo que determina o espadachim mais forte do mundo inteiro. Lilia entrega a Arel o que parece ser um formulário de inscrição, mas ele casualmente o rasga ao meio como lixo porque era, na verdade, um formulário de casamento. Lilia cutuca o nariz dele e chama de brincadeira inofensiva, mas Arel a puxa para uma chave de braço e esmaga a cabeça dela como uma melancia, sem piedade. Observando tudo através de um orbe mágico, uma mulher sombria os espionando relata a George que eles planejam desafiar a masmorra. Ele sorri com a chance, já planejando dar-lhes uma morte acidental como forma de vingança. Na manhã seguinte, Lilia falha em encantar Arel ao acordá-lo com um beijo matinal porque ele já está acordado. Em sua segunda tentativa, ele gentilmente coloca as mãos em volta dela e então aperta com força até ela começar a chorar, de dor. Vendo isso, ela começa a questionar se ele é mesmo um garoto depois de todas as vezes que ele a rejeitou, o que o irrita tanto que ele a amarra na cama e sai sem dizer uma única palavra. Depois disso, ele visita o quarto de Rainer para pedir a ela para tirar o filhote barulhento de seu quarto, mas a encontra ainda dormindo, murmurando algo sobre receber elogios do papai em seus sonhos. Sorrindo ao ver o quanto ela admira seu pai, Arel gentilmente acaricia a cabeça dela. No dia seguinte, eles vão para a entrada da masmorra, onde uma enorme multidão de aventureiros espera na fila pelo círculo mágico que instantaneamente te leva ao andar mais alto que você já limpou. Lilia orgulhosamente diz que seu melhor foi o 12º andar, enquanto Rainer acrescenta que ela alcançou o 14º. Arel decide que irá direto para o 14 com ela. Lilia rapidamente o avisa que o círculo mágico só funciona para pessoas que limparam um andar sozinhas e então se oferece para guiá-lo pessoalmente pela rota mais curta e segura. Ela diz presunçosamente a Rainer para voltar para casa, já que não há necessidade de 2 deuses, e entrelaça os braços com Arel para arrastá-lo. Ainda assim, Arel se recusa a ir sem Rainer.
Então os três seguem para o primeiro andar juntos, onde se deparam com um grupo de armaduras vivas, prontas para o combate. Arel trava espadas com o primeiro, mas ele subitamente corre para trás dele para um golpe pelas costas. Ele nota a velocidade deles para o tamanho antes de cortar a cabeça completamente. No entanto, a armadura viva se levanta novamente, e Reiner explica que são seres mágicos que não sentem dor nem morrem normalmente. Arel mira nas pernas em seguida, mas a coisa assustadora continua se movendo. Vendo isso, ele sorri e diz que eles são manequins de treino perfeitos, já que continuam se levantando depois de serem derrotados. Enquanto isso, Lilia tropeça e finge estar exausta após a batalha difícil. Quando Arel aponta sem rodeios que ela não fez nada, ela afirma que eles eram muito rápidos para ela. Quando Arel curiosamente pergunta sobre a classe dela, Lilia orgulhosamente revela que é uma esgrimista e se oferece para ensiná-lo suas habilidades únicas. Mas Arel não fica impressionado, já que ele já as conhece, pois essa também era a classe de sua mãe. Chocada e envergonhada, Lilia se afasta em silêncio enquanto ele repete que ela realmente é inútil. Nesse momento, eles ouvem um grito de socorro e um sujeito gravemente ferido cambaleia para fora das sombras. Ele explica fracamente que há uma sala de armadilhas insanamente perigosa à frente, e implora para que resgatem seus amigos que ainda estão presos lá dentro. Reiner imediatamente se prepara para correr, mas Lilia a impede, dizendo que ela não deveria agir tão apressadamente sem antes fazer um acordo. Ela descaradamente diz ao sujeito que ele tem que desembolsar algum dinheiro se quiser que seus camaradas sejam salvos. Ao ouvir isso, o sujeito rapidamente muda seu tom e diz que a reconhece como a famosa Lilia, destaque em revistas. Mas quando ele acidentalmente solta a manchete e a chama de a beleza imperfeita de uma guilda caída, ela encerra as negociações instantaneamente. No final, ele oferece seus ganhos da aposta do torneio da semana passada, e ela alegremente concorda em ajudar. No entanto, Arel franze a testa e diz que parece muito suspeito alguém sangrar tanto. Mas Lilia explica com confiança que, ao contrário dele, pessoas normais realmente sangram assim quando sua proteção divina se esgota. Com isso decidido, o homem os leva mais fundo na masmorra, e Arel pensa que nem ele conseguiria andar sem beber água benta depois de perder tanto sangue. Ainda assim, ele permanece curioso para ver como as coisas se desenrolam. Alguns minutos depois, o sujeito abre a porta para a suposta sala de armadilhas, mas ela está completamente vazia. Arel olha em volta e diz que não há monstros, enquanto Reiner se preocupa que eles possam estar atrasados demais. Então, os olhos de Lilia brilham quando ela avista uma única moeda de ouro cintilando ao longo do rastro de sangue. No momento em que ela a pega, um enorme círculo mágico aparece sob eles, e o sujeito explode em gargalhadas, dizendo que Lilia realmente é tão gananciosa quanto os rumores afirmam. Ele diz que não é nada pessoal e que só fez isso pelo dinheiro, mas antes que ele possa escapar, o círculo mágico se expande e o arrasta também. Quando a luz se apaga, Arel não sente nenhum monstro por perto, mas Reiner nervosamente nota que não reconhece a área e suspeita que eles estão muito mais fundo do que o andar 14. Vendo o sujeito tendo um colapso mental, Lilia tenta interrogá-lo, mas ela acidentalmente chuta sua preciosa moeda de ouro para a escuridão. Um segundo depois, um enorme feixe de luz cai, invocando um monstro armado com arco-íris bem diante deles. Enquanto o monstro tipo chefe prepara sua lâmina, o sujeito diz que ouviu rumores de uma armadilha que teletransporta qualquer um para um lugar onde o próprio deus da espada reside. Nesse exato momento, o chefe balança sua arma, enviando um corte de ar divino que divide limpa e precisamente a parede atrás deles. Antes que pudessem reagir, o monstro desaparece e reaparece na frente de Arel, arremessando-o contra a parede com força esmagadora. Todos entram em pânico, mas Arel sorri, emocionado por sua proteção divina ter resistido ao golpe, significando que seu método para aprender habilidade estúpida e habilidade de coragem estava correto. Quando ele confirma que o chefe é realmente um deus da espada de classe suprema, ele fica animado porque finalmente encontrou um oponente digno para testar sua força. As garotas observam incrédulas enquanto Arel avança com passos divinos, chocando lâminas com o chefe sem parar. Então, o chefe brilha com poder divino, e os outros caem de joelhos sob a pressão esmagadora. Arel se lembra de sua mãe ensinando-lhe sobre uma técnica semelhante chamada presença divina para subjugar inimigos, seguida por quebra infinita para destruí-los. Ele se lembra do sorriso dela, enquanto prometia pegar leve com ele antes de lhe dar um gostinho daquele combo em primeira mão. Arel agradece por essa lição e então joga a moeda de ouro no chefe como distração antes de saltar bem alto e usar o mesmo combo contra ele. O impacto abala toda a câmara, deixando os outros sem palavras diante de seu poder inacreditável. Quando Reiner finalmente pergunta como ele já conhece habilidades de tão alto nível, Arel casualmente revela que sua mãe também é uma deusa da espada.
Ao ouvir isso, Rainer olha incrédula e pergunta por que ele mentiu antes, ao que Ariel simplesmente responde que sua mãe não gosta de chamar muita atenção. Alguns segundos depois, outro feixe de luz aparece diante deles, e Ariel se pergunta se isso sinaliza outro inimigo, mas Rainer diz que é o portal de retorno deles. Lilia diz ao sujeito com um corte de cabelo novo que ele também pode vir, já que ela está se sentindo misericordiosa depois de ver seu maridão desfrutar de uma luta tão satisfatória. De volta ao bar, o pai de Lilia senta-se sozinho pensando nas palavras de Ariel. Seus pensamentos são interrompidos quando uma gangue de jovens barulhentos começa a rir, gabando-se de como era fácil ganhar dinheiro atraindo aventureiros para armadilhas. Um deles brinca sobre o amigo Dio ter sido pego, admitindo que não mencionou o alcance total das armadilhas apenas para obter uma parte maior da recompensa. Ao ouvi-los chamar a guilda do filhote de dragão de patética, o pai de Lilia de repente se levanta e bate na mesa deles, ameaçando-os para que expliquem o que fizeram com sua filhinha. Antes que ele possa começar uma briga, George aparece e lhe diz para se acalmar. George tem pena do velho, e compartilha que um de seus membros da guilda viu Lilia entrar em uma sala escondida super perigosa. Ao ouvir isso, Rod fica furioso e não consegue acreditar que George está arruinando sua vida novamente, primeiro tirando seu braço e agora sua filha. Ele avança para agarrá-lo, mas acaba caindo no chão e lamenta a perda de sua única filha. Então, Lilia e a turma de repente entram perfeitamente bem, e ele instantaneamente a puxa para um abraço de urso. Momentos depois, ela se vira presunçosamente para George e se gaba de que eles derrotaram o deus da espada. George se recusa a acreditar que ela é forte o suficiente para vencer o chefe, mas Ariel concorda presunçosamente que quem o venceu era bem forte. Lilia diz que o homem contratado dele já confessou tudo, mas George não está preocupado porque o que aconteceu com eles foi apenas um infeliz acidente na masmorra. Mais tarde, sozinho em seu quarto, George perde a cabeça porque ele finalmente iria reivindicar o título de mais forte depois que o Rei das Espadas Duplas e a Princesa da Espada se aposentaram. Mas agora há uma nova ameaça que sempre o ofuscará. Nesse momento, a espada amaldiçoada acorrentada à sua parede começa a brilhar e se oferece para conceder seu desejo. Depois que os confrontos preliminares são revelados, Lilia entra em pânico porque está na mesma chave que Ariel, o que torna impossível para ela chegar às finais. Quando Ariel pergunta por que isso acontece, Rainer explica que o torneio permite que apenas o vencedor de cada grupo avance, já que há simplesmente muitos lutadores. Ao ouvir isso, Ariel tranquiliza Lilia dizendo que ela pode relaxar porque nunca conseguiria chegar tão longe com sua habilidade de nível médio de qualquer maneira. Enquanto isso, Rainer percebe que está em um grupo diferente e ora silenciosamente para que possa vencer seus oponentes. Ariel a provoca, perguntando se ela vai se reportar ao papai depois, e ela concorda alegremente antes de perceber o que ele disse e insiste que nunca chamou seu pai de papai em sua vida. Lilia se anima e diz aos dois que precisam se esforçar na masmorra para ficarem mais fortes, embora ela esteja levando Ariel junto para carregá-la se as coisas ficarem muito difíceis. Quando Rod ouve isso, ele a repreende severamente para parar de ser tão despreocupada ao entrar na masmorra, porque não se sabe quando George tentará se vingar, e ele a avisa para sair imediatamente se sentir algo suspeito. Depois que ela sai, Rod sente o olhar julgador de Ariel, então ele explica que parou de beber e agora agirá como um pai responsável de agora em diante, o que coloca um leve sorriso no rosto de Ariel. No primeiro dia das preliminares do torneio, Lilia é eliminada nas primeiras rodadas. Ela se sente bastante chateada por perder tão rapidamente, e Ariel a irrita ainda mais repetindo suas palavras anteriores. Seu ato horrível, fingindo que estava realmente animado para lutar contra ela, a faz cair em lágrimas. Deixando isso de lado, ela o avisa que a próxima rodada é a final e ele não deve baixar a guarda porque seu oponente é muito forte e usa habilidades especiais. Ele pergunta o que as torna especiais, pensando que já viu a maioria das habilidades na masmorra, mas ela explica que sua oponente é uma espadachim mágica que pode encantar sua lâmina com magia. Ele fica surpreso que um mago possa participar de um torneio de esgrima, mas Lilia lhe diz que qualquer um registrado na guilda pode participar, o que inclui lutadores sem classe como ele. Com isso, Ariel entra no ringue, e sua oponente declara imediatamente que a esgrima mágica é perfeitamente justa. Então é melhor ele não chorar sobre ser injusto depois que ela o destruir. Ariel simplesmente responde que apenas o mais forte deles vencerá. A partida começa com ela disparando 2 bolas de fogo mágicas, que ele desvia inclinando-se ligeiramente para o lado. Ele continua a evadir sua saraivada de bolas de fogo com facilidade e fecha a distância para desferir um golpe por cima, mas ela atira outra bola de fogo para forçá-lo a recuar. Ele admite que é impressionante como ela pode usar tanto a espada quanto a magia para dominar o combate corpo a corpo e à distância, e a garota se gaba orgulhosamente de que um tolo sem classe como ele nunca poderia derrotar sua grandeza.
mas Arel a humilha instantaneamente, dizendo que suas habilidades são medíocres na melhor das hipóteses, e que tanto sua esgrima quanto sua magia estão longe do nível avançado. A garota zomba dele, acende sua lâmina com chamas e orgulhosamente lhe mostra a técnica mais forte que um espadachim mágico pode usar. Logo depois disso, sua espada flamejante se transforma em um chicote em chamas, que ataca Arel de todas as direções. Arel admite que os ataques aleatórios são difíceis de lidar e diz que seria, sem dúvida, uma habilidade suprema se ela a tivesse dominado, mas ele chama sua versão atual de patética enquanto afasta as chamas com facilidade. Ele diz que ela poderia ter uma chance se estivesse pelo menos no nível de Lilia com uma espada. Ao ouvir esse insulto, ela intensifica ainda mais sua magia, mas Arel usa um corte de lâmina dupla para extingui-la instantaneamente. Então ele pisca atrás dela em um flash e a nocauteia com um único golpe. Ele a agradece por mostrar-lhe uma habilidade tão legal e se pergunta silenciosamente se ele também pode aprender técnicas mágicas de alguma forma. De volta à sede da guilda, Lilia tenta convencer seu pai a ir com ela e torcer por Arel, mas ele se recusa a se mover, não importa o que ela diga. Quando ela pergunta provocadoramente se George o assusta, ele responde bruscamente e admite que se sentiu envergonhado ao perceber o quão enferrujadas suas habilidades se tornaram. E agora ele duvida que poderia vencer o torneio. Lilia retruca que ele não tem ideia de como é perder antes mesmo de chegar às finais e consegue arrastá-lo à força. No caminho, ela aponta que ele teria se esgueirado para assistir de qualquer forma porque ela ainda se lembra do quanto ele gostava de ver Rainer crescer, então ela tem certeza de que ele quer ver o quanto ela melhorou. Ao ouvir isso, ele acaricia a cabeça dela e lhe diz que ela está começando a se parecer com a mãe. Pouco antes da primeira rodada de Rainer, ela está visivelmente tensa, e a pergunta repentina de Arel a pega de surpresa. Quando ele pergunta por que ela parece tão nervosa, ela responde que é o maior torneio de sua vida e que ela não consegue formar uma estratégia, já que o oponente para as finais é revelado apenas no último momento. Nesse momento, o anunciante declara que a primeira partida será entre o campeão reinante, George, e o espadachim sem classe, Arel. Enquanto Arel se vira para sair, Rainer reflexivamente agarra sua mão e lhe diz para ter cuidado. Com isso, ele entra na arena, mas seu rosto se enrijece em choque no momento em que vê o rosto assustador de George. Lilia imediatamente se pergunta o que aconteceu com ele, mas quando Rod nota a espada demoníaca na mão de George, ele grita para Arel manter distância porque aquela lâmina está possuída por demônios. A entidade que controla George parece divertida por Rod saber seu segredo e se pergunta se ele é alguém do Palácio Real. Rod fica confuso ao se lembrar que todos os demônios mortos pelo mestre da espada real possuíam aquela lâmina, e aquela espada deveria estar trancada profundamente dentro do tesouro real. O demônio declara que esperou por milhares de anos para que o selo enfraquecesse, para que seu nome desaparecesse da memória de todos e para que algum tolo desesperado finalmente quebrasse o selo para ele. Ele se apresenta como o querido Gelda, um nome que choca Rainer. Ela o reconhece instantaneamente de todos os livros de história como o lendário demônio outrora invocado pelas divindades malignas. A multidão entra em caos ao ouvir o nome, e espectadores aterrorizados correm para as saídas, mas o querido Gelda ri do pânico deles, dizendo que seus gritos são muito monótonos para satisfazer seus 1000 anos de tédio. Ele crava sua espada no chão, e uma onda massiva de magia negra irrompe para criar uma barreira que prende todos dentro da arena. Enquanto os gritos aterrorizados ecoam pela cúpula selada, o demônio sorri e chama Arel de tolo por ousar levantar sua espada depois de testemunhar sua magia. Sem hesitação alguma, Arel responde que só levanta sua espada porque sabe que pode vencer. Ele lembra ao demônio que não é invencível, já que foi destruído pelo mestre da espada uma vez. O demônio explode em gargalhadas e afirma que as memórias de seu receptáculo confirmam que não houve ninguém perto do nível de mestre da espada por décadas. Mas Arel faz o querido Gelda saber que ele está errado em duas coisas. Primeiro, o mestre da espada está vivo e bem. E segundo, ele não precisa ser um para derrotá-lo. Antes que o querido Gelda pudesse sequer responder, Arel desaparece da vista e reaparece bem na frente dele, desviando facilmente de um golpe da lâmina amaldiçoada do demônio. O querido Gelda olha incrédulo ao perceber que Arel acabou de usar o passo divino, uma técnica que apenas mestres da espada podem realizar. Ainda assim, ele a descarta como uma imitação barata e balança com força esmagadora, arremessando Arel contra o chão. No entanto, quando a poeira baixa, Arel permanece completamente ileso graças ao seu treinamento de coragem com Rainer. Enquanto o querido Gelda avança para finalizá-lo, Arel bloqueia sua lâmina e contra-ataca com quebra infinita, golpeando de tantos ângulos que o demônio não consegue bloquear todos. Vendo aquela demonstração avassaladora, o querido Gelda o chama de mestre da espada.
mas Arel o corrige dizendo que ele não tem classe alguma, e com isso, ele desfere um golpe final que arremessa o demônio contra a arena. Toda a multidão está incerta se a luta realmente acabou, mas assim que Arel confirma que o demônio não pode mais lutar, os espectadores o aplaudem por derrotar bravamente o lendário demônio. No entanto, o querido Gelda se recusa a ser selado novamente. Ele desesperadamente começa a procurar por outro receptáculo que possa usar para escapar de Arel, e seus olhos eventualmente se fixam em Rod. Enquanto isso, Lilia fica feliz em ver que tanto Rainer quanto Arel estão bem, e Rainer se pergunta se o torneio será cancelado. Nesse momento, Arel sente a intenção assassina da espada demoníaca e empurra Rainer para o lado enquanto a espada demoníaca dispara em direção a eles, enquanto o pai de Lilia se joga para frente para protegê-la com seu corpo. Enquanto a poeira baixa, Lilia diz que está bem porque seu pai a protegeu, mas seu alívio desaparece quando ela de repente o vê apontar a espada para ela. Enquanto o querido Gelda a usa como refém, Arel fica chocado que a espada é o corpo real do demônio e deseja tê-la destruído quando teve a chance. Ele se prepara para derrotar o querido Gelda uma segunda vez, mas o demônio avisa que sua noiva estará morta se ele não o deixar escapar. Arel se sente mal ao ouvir isso, e diz que não se lembra de ter concordado em se casar com ela. Mas o querido Gelda insiste que o corpo de Rod claramente se lembra que ela disse que ele se casaria com ela. Quando Lilia tenta se fazer de boba, Arel se prepara para espancar os dois juntos, e quase libera a quebra infinita antes que Rainer o impeça. O demônio começa a suar, perguntando-se se Arel realmente não se importa com a garota, mas Arel diz que o valor dela como refém é completamente inútil. Ao ouvir isso, Lilia explode em lágrimas, confessando que tudo o que disse era mentira, e implora para que ele não a mate. Quando Rainer diz baixinho que está começando a sentir pena de Lilia, Arel lhe diz para não se preocupar porque ele não pode machucar Lilia de qualquer forma. O querido Gelda ri e pergunta se Arel realmente pensa que ele hesitaria, então ameaça abri-la no local. Nesse momento, a espada começa a tremer e Rod consegue retomar o controle de seu corpo novamente. Rainer fica chocada com isso, mas Arel aponta que o corpo de Rod nunca se transformou completamente como o de George, o que significa que ele estava lutando por dentro. O querido Gelda exige saber por que Rod se recusa a deixá-lo assumir, mesmo que ele claramente deseje poder para recuperar sua antiga força. Rod grita que talvez o velho Rod tivesse cedido, mas não mais. Ele diz que Arel o ensinou que ele pode atingir sua forma máxima novamente, se ele se esforçar. Com isso, Rod usa toda a sua força para jogar a espada do demônio como uma bola de beisebol, e Arel corta a grande lâmina preta ao meio. Ele a corta em 100 pedaços para ter certeza extra, e espera que o demônio irritante finalmente tenha ido embora para sempre. Alguns dias depois, Rod grita com um grupo de crianças e os destrói completamente durante o treinamento porque eles não têm habilidade e esgrima, e dependem apenas de suas habilidades para lutar. Quando ele lhes diz para virem novamente, todos fogem, e Lilia repreende Dio por desistir de sua promessa de se juntar à guilda dela e trabalhar duro para ficar mais forte. O garoto argumenta que o treinamento de seu pai é muito brutal, e Lilia concorda que seu pai voltou à forma graças a Arel. Quando Dio pergunta onde está Arel, ela ri sem jeito e admite que Arel meio que deixou a guilda do nada. Ela de repente começa a chorar, perguntando-se por que ele desistiria e a deixaria sozinha, e a guilda agora está em uma situação difícil, já que Rainer também saiu logo depois dele. No caminho para casa, o motorista pergunta a Arel se ele realmente está bem em deixar a cidade logo depois de ganhar o título de espadachim campeão. Mas Arel responde que já viu tudo o que precisava e agora quer testar suas habilidades de volta em casa. Arel explica que quer ver se consegue realmente vencer sua mãe, o que faz o motorista explodir em gargalhadas, pois até mesmo o espadachim campeão tem medo de sua própria mãe. De volta à sua cidade natal, Feyre instantaneamente sente que ele está atrás dela, mesmo que ele tenha apagado sua presença. Ela o elogia, pois só o notou alguns segundos mais tarde do que o normal, e fica encantada ao saber que ele venceu o torneio, assim como ela fez uma vez. De repente, ela fecha a distância em um instante e leva a rosa ao rosto dele, perguntando se cheira bem. Arel percebe que a luta teria acabado se aquela rosa fosse uma espada, e ele admite que sua mãe viu através de seu plano. Ela lhe diz que o jardim seria destruído se eles treinassem lá, então eles se mudam para as montanhas onde ele costumava treinar. Feyre está animada para ver o quanto ele melhorou, e ele a provoca dizendo que ela não estará sorrindo por muito tempo. Com isso, Feyre usa o passo divino para se aproximar, e ele mal consegue bloquear o ataque dela com sua espada porque viu aquele movimento antes no jardim. Ele salta para trás e usa uma nova habilidade nela, o que a surpreende porque ele combinou o corte divino com o corte de ar.
Quando ele pergunta qual habilidade ela usou, Feyre simplesmente responde que estava apenas balançando sua espada normalmente, e afirma que aprendeu a lutar sem depender de habilidades dele. Ao ouvir isso, Arya fica impressionado com a força dela e se entrega totalmente, fazendo tanto barulho que todos os moradores da cidade se assustam com sons monstruosos vindos das montanhas. A batalha continua furiosa enquanto Arya usa o salto aéreo para alcançar Feyre. E quando ela tenta afastá-lo com sua presença divina, ele usa a mesma habilidade para contra-atacar a força dela. Depois que ambos aterrissam, ela o avisa que não vai se conter no próximo ataque, e os dois finalmente cruzam espadas usando a habilidade suprema do mestre espadachim. Enquanto isso, na casa de Ariel, Rainer espera que Ariel esteja em casa e bate na porta. Quando sua irmã Miera abre e pergunta quem ela é, Rainer explica educadamente que veio para conhecer o irmão dela. A garotinha atrevida chama Rainer de vaca e diz que seu irmão não tem interesse em conversar com vaqueiras. Assim que a irmã de Ariel grita insultos e tenta fechar a porta na cara dela, Feyre aparece de repente e diz para ela não ser rude com os convidados. Mira pula animadamente nos braços do irmão e pergunta por que os dois parecem um desastre total, e a mãe deles revela orgulhosamente que eles treinaram um contra o outro, com Ariel realmente conseguindo vencê-la dessa vez. Mesmo assim, Ariel admite que só venceu porque sua resistência durou um pouco mais que a da mãe. Rainer fica impressionada porque ele venceu a princesa da espada, mas Ariel admite que não está tão orgulhoso, já que sua mãe não é mais tão forte quanto era no auge. Ao ouvir isso, Feyre fica irritada porque insiste que ainda é uma jovem, e então pede ao filho para apresentar a linda garota que veio vê-lo. Eles entram, onde Feyre diz que está mais curiosa sobre o romance de Ariel com a garota fofa do que sobre sua pequena vitória no torneio, o que realmente deixa a irmã dele furiosa. Ariel a apresenta como Rainer e explica que eles moram juntos na cidade, fazendo o rosto de sua mãe se iluminar instantaneamente com ideias erradas. Depois que Rainer entra em pânico e rapidamente explica que eles eram apenas colegas de guilda e nada mais, ele pergunta por que ela veio e ela o repreende por ter saído rudemente da guilda do nada, sem sequer uma palavra. Ariel diz sem rodeios que preencheu o formulário de retirada corretamente, mas ela fica brava, porque ele deveria ter pelo menos se despedido pessoalmente. Quando ele diz que não havia sentido, já que ele já havia aprendido todas as habilidades de que precisava, Rainer suspira profundamente e perde a esperança. Ao ouvir isso, Feyre convida calorosamente Rainer para descansar em sua pacífica vila, já que ela veio de tão longe para ver seu filho sem esperança. Mas Rainer explica que essa também é sua cidade natal, e sua verdadeira razão para vir não era encontrar Aurel, mas sim se tornar aprendiz de Fëir. Nesse momento, o pai de Rainer, Evan, bate urgentemente na porta para relatar uma estranha perturbação nas montanhas próximas. Ele pede a princesa da espada para proteger a equipe de segurança da vila, que vai investigar que tipo de monstro derrubou todas as árvores da área. Ao ouvir isso, ela o assegura de que já lidou com o monstro, o que o deixa completamente à vontade. Então, Ivan nota sua filha ali, e a mãe de Ariel fica encantada ao saber que ela é sua filha, dizendo que ela se parece exatamente com sua falecida mãe. Quando o pai dela pergunta por que Rainer está na casa de Fëir, ela solta que veio para treinar para ser a esposa perfeita, o que instantaneamente leva o pai às lágrimas. Rainer cora intensamente e jura que veio treinar esgrima. Então a mãe de Ariel sugere alegremente que ela pode fazer tanto o treinamento de noiva quanto o de espada juntos, o que deixa Evan realmente feliz porque ele prometeu à sua esposa que cuidaria de Rainer até que ela se tornasse uma adulta completamente formada. Farah jura que criará Rhaenyra para ser a esposa perfeita, e enquanto Rhaenyra pergunta desesperadamente se alguém está sequer ouvindo o que ela quer, seu pai a ignora completamente e, em vez disso, lhe deseja boa sorte. Depois disso, Ariel vai para o quarto de seu pai, onde ele está estudando magia novamente. Seu pai o recebe calorosamente em casa e compartilha que quase terminou de trabalhar em um feitiço semelhante ao seu golpe mortal. Deixando isso de lado, seu pai pergunta se Mira estava fazendo birra porque ele trouxe uma garota fofa para casa, mas Aurel diz que ela é mais gata do que fofa. Isso deixa o pai ainda mais animado porque ele nunca pensou que Aurel pudesse realmente trazer uma garota para casa. No entanto, Ariel de repente lhe diz com uma cara séria que finalmente venceu sua mãe em uma luta, e agora ele quer aprender magia. Mas seu pai instantaneamente lhe diz para esquecer isso porque é impossível para ele. Enquanto isso, lá embaixo, Rainer tenta cortar um vegetal pela primeira vez na vida e acaba quebrando a mesa inteira, até mesmo cortando a caneca favorita de Mira perfeitamente ao meio. Ao ver isso, Fëir percebe que Rainer nunca realmente cozinhou em sua guilda, e quando Rhaena insiste que está bem apenas aprendendo esgrima, Fëir a ensina severamente que um mestre espadachim deve primeiro dominar as coisas da vida diária.
Quando a mãe de Aurel diz que está feliz por ter outra filha em casa, Rainer pergunta curiosamente sobre a irmã mais velha dele. Mira explica que a irmã dele sempre se preocupou com Aurel e partiu em uma jornada para criar um mundo onde vagabundos sem classe pudessem viver livremente, mas Rainer ri e diz que o laboratório maluco provavelmente não precisará mais disso. Na cozinha, enquanto Aurel e seu pai se preparam para consertar a mesa danificada, seu pai de repente se lembra de que Aurel queria ver magia, então ele a mostra em ação na caneca quebrada de Mira. Mais tarde, seu pai repete que Aurel deveria esquecer de aprender magia porque ela exige uma aptidão especial que apenas algumas pessoas possuem e ele nunca viu ninguém sem energia ou habilidades mágicas usá-la com sucesso antes. Aurel percebe que seu pai não disse realmente que era impossível, e seu pai admite que Aurel venceu o torneio de mestre espadachim sem classe e ficou forte a uma taxa insana graças ao trabalho duro puro. Mas às vezes, o esforço sozinho simplesmente não é suficiente. Dito isso, seu pai pega uma das espadas de treinamento quebradas de Aurel e explica que usar magia sem mana é como tentar usar uma espada sem as mãos. Ao ouvir isso, Aurel pergunta como seu pai pode ter tanta certeza de que ele não tem aptidão. Então seu velho explica que a bênção concede a qualquer um com mana da classe de feiticeiro. Mesmo assim, Aurel insiste que já sentiu vestígios de magia antes, especialmente durante as vezes em que Rainer costumava vencê-lo diariamente na guilda, o que faz seu pai se preocupar um pouco com o tipo de relacionamento que eles realmente tinham. Aurel lembra como costumava beber uma quantidade ridícula de água benta para restaurar sua proteção divina, mas Lilia ficou brava com os custos e disse a ele para terminar as poções antigas do armazém deles primeiro. Embora Rainer estivesse seriamente preocupado com o que aquelas garrafas misteriosas continham, ele as bebeu de qualquer maneira, e em vez de restaurar sua proteção divina, ele sentiu algo diferente dentro de seu corpo. Ao ouvir isso, seu pai fica emocionado por ele finalmente poder ter alguma habilidade mágica, e admite que sempre teve ciúmes por não poder ensinar Aurel da mesma forma que sua esposa. Depois disso, seu pai pede a ele para imaginar o poder se movendo através de seu corpo, e tentar fazê-lo fluir para sua mão. Aurel se concentra o máximo que pode e manifesta um pequeno orbe de energia mágica, o que se torna uma prova inegável de que ele tem magia. No entanto, ele quase desmaia logo depois, já que aquela pequena quantidade sozinha drena toda a sua mana. Ao ver isso, seu pai explica que a mana dele é ainda menor do que a de uma criança pequena. Quando Aurel pergunta como ele pode aumentar sua capacidade, seu pai lhe diz que a única maneira é lançar magia centenas de vezes, assim como treinar seus músculos. Aurel fica feliz em ouvir isso, já que treinar sem parar é sua especialidade, e ele desmaia de exaustão. Vendo sua atitude de nunca desistir, o pai de Aurel chora lágrimas de alegria porque nunca esteve tão orgulhoso de seu filho em toda a sua vida. Na manhã seguinte, Aurel vai à loja mais próxima e gasta todos os seus ganhos do torneio para comprar o máximo de poções de mana que consegue carregar. Depois disso, ele aprimora suas habilidades mágicas sem parar pelos próximos 6 meses até que finalmente consegue manter uma bola de fogo sem desmaiar. Seu pai o parabeniza por atingir o nível de um feiticeiro iniciante, então Aurel pergunta ansiosamente se isso significa que ele pode começar a lançar feitiços reais agora. Em vez disso, seu pai tira uma página cheia de linguagem mágica e explica que ele deve aprender todo o script mágico para lançar um feitiço. Normalmente, a habilidade de um feiticeiro traz automaticamente a estrutura do feitiço para sua mente, mas como Aurel não tem classe, ele tem que imaginar o feitiço do zero todas as vezes. Dito isso, seu pai sugere que ele deveria estudar no Instituto da Cidade Mágica, mas primeiro, Aurel precisará aumentar seu nível o suficiente para sequer se qualificar para a admissão. No jantar, Mira diz que a comida da mãe dela está incrível como sempre, mas ela imediatamente começa a reclamar quando percebe que Rainer realmente a fez. Aurel também adora a comida, e Feyre elogia orgulhosamente a enorme melhoria de Rainer, tanto na culinária quanto na esgrima. O pai de Aurel acrescenta que também gosta de Rainer porque ela é bonita e trabalhadora, mas não mais do que sua amada esposa. Claro, ao ver a brincadeira calorosa da família, Rainer se pergunta silenciosamente se sua própria família poderia ter sido assim se sua mãe ainda estivesse viva. Para aliviar o clima, o pai de Aurel lança um feitiço lindo e brilhante para expressar seu amor por sua esposa, e observar aquela demonstração sincera acende um novo fogo no coração de Aurel para se tornar um poderoso feiticeiro um dia. Mas é aqui que este vídeo termina. Lembre-se de curtir e se inscrever no canal. Obrigado por assistir. Vejo você na próxima vez.